Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos seguir aqui no nosso estudo de Êxodo, falando sobre o nosso movimento, já que estamos na série Movimento, e o título dessa live é Só Vai. Feliz, bem-vinda, bom dia! O título é Só Vai, já que estamos na série Movimento, porque nós vamos falar sobre o quanto tem momentos na vida que não dá pra gente ter certeza de tudo para se movimentar. Primeiro a gente vai ter que se movimentar, acreditando que as coisas vão acontecer. E aí depois a gente vê as coisas acontecendo. É uma questão de escolha, não tem como ser diferente. Brasizildinha, é isso? Bem-vinda! Bom, meninas, nós estamos na série Êxodo. Vocês duas são novas por aqui, né? Eu acho que eu nunca vi vocês. Então, só para contextualizar, fazemos o estudo aqui, Terapia pela Palavra, que é o estudo das informações aí referentes às emoções à luz da Palavra de Deus. Fizemos a série Gênesis, onde falamos sobre as nossas raízes, toda a nossa formação aí do nosso sistema familiar. Fizemos a série Daniel, onde falamos sobre a nossa identidade. Então, a série Identidade do livro de Daniel. E agora estamos na série Movimento, no livro de Êxodo, que é: eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, e agora eu sei o que é que eu tenho que fazer, ou vou descobrir o que eu tenho que fazer, e vou me posicionar e fazer o que tem que ser feito, certo? Então, essa é a série Movimento. Estamos estudando o livro de Êxodo, e agora, hoje, a gente vai falar de uma parte muito conhecida do livro de Êxodo, que é a travessia do Mar Vermelho. Primeiro eu quero ler para vocês sobre como as coisas aconteceram e depois a gente vai conversar sobre isso. Eu não vou ler na íntegra, tá? Então depois você pega lá sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14, e leia lá na íntegra para você entender tudo o que aconteceu. Eu vou ler algumas partes aqui que eu separei pra gente, ó. Então, primeiro que o povo estava andando rumo à Terra Prometida, certo? Mas antes de chegar à Terra Prometida, onde eles estavam? Eles estavam no deserto. E o deserto é algo assustador, porque você não sabe o que vai acontecer ali, como é que as coisas vão acontecer ali. Eles não sabiam o caminho, eles não sabiam de nada. E além disso, Deus ainda vira para Moisés e fala: muda a direção. Então eles tinham um caminho, eles tinham uma direção para seguir, mas Deus vai e fala: muda a direção. Então é a primeira coisa que eu quero deixar para você. Às vezes você faz planos e você tem aquele plano ali traçado. Você tem tudo esquematizado, principalmente pessoas que são mais metódicas, que gostam, né, de se planejar bem para fazer as coisas. Tem ali tudo esquematizado, tudo definido, tudo certinho para fazer. E aí, num determinado momento, algo acontece que te obriga a mudar os planos. E aí tem gente que é resistente, fica ali grudada no plano inicial e não quer mudar, não quer enxergar as novas possibilidades. E, gente, tem momentos que a gente tem que mudar. Tem momentos que a gente tem que fazer um movimento diferente, não tem como ser de outra forma. E esse era um momento aqui para o povo de Deus. Então ele fala para Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar. E tudo isso por quê? Para despistar Faraó, que já estava querendo ir atrás do povo de Deus, certo? E Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Sabendo disso, ele já deu a direção para o povo, porque ele vê além, ele vê o que nós ainda não vimos, certo? E aí, quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, tal, eles então ficaram muito bravos e falaram: nossa, o que a gente fez? A gente liberou a nossa mão de obra escrava. Não, vamos atrás desse povo, vamos trazê-los de volta. Só que aí eles foram e perderam as pistas ali porque eles mudaram a direção, certo? Mas aí eles seguem então
na perseguição, e eles conseguem encontrar ali a direção, conseguem encontrar onde estão os israelitas. E aí, quando os israelitas percebem que Faraó e as suas tropas lá, que eram, gente, olha, tem aqui, se eu não me engano, eram 600 carruagens, deixa eu procurar aqui. 600, tá aqui, ó, 600 de suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. Imagina o tamanho desse exército atrás do povo de Deus. E aí, quando esse povo avista essa galera toda aí, essa multidão atrás deles, eles ficam apavorados. E eles começam a falar: a gente não falou para você, Moisés, que eles não iam deixar, eles não iam aceitar? Será que não tinha cemitério suficiente lá no Egito para nos enterrar? Você tirou a gente de lá para a gente morrer agora aqui no deserto, largados? Ficaram com muito medo e começaram a xingar muito e ficaram muito bravos. E aqui já fica um parênteses para nós, né? Como a gente se esquece fácil das coisas que Deus faz na nossa vida, né? Como a gente se esquece fácil, a gente passa por situações horríveis, mas diante de novos desafios, a gente simplesmente se esquece daquele que já nos livrou uma vez. Porque tudo que aconteceu no Egito para que esse povo fosse liberado, e eles se esqueceram, eles simplesmente ignoraram as 10 pragas do Egito, tudo que Deus fez, todos os sinais e maravilhas que Deus fez para que eles saíssem de lá. Mas eles simplesmente, diante do medo e do pânico, se esqueceram. Então eu quero dizer para você, existe aí um mecanismo de defesa em você. O seu aparelho psíquico, quando você está de frente a algo que te traz medo, te traz angústia, desespero, isso se conecta, se qualifica aí no seu aparelho psíquico com experiências passadas suas. Então existe um registro automático de memória emocional negativa. E aí, esse registro, ele tá lá guardado. E quando um perigo do lado de fora se apresenta, imediatamente ele se qualifica com os registros que você já tem. Então, o seu corpo é tomado por medo e muitas vezes até por pânico. Tem pessoas que têm crises de ansiedade por conta disso. Às vezes por algo real e às vezes por algo até imaginado, porque o seu cérebro não tem condição de distinguir o que é real do que é imaginário, certo? Então, diante de uma probabilidade ali de perigo, você se conecta com aquilo e entra em desespero. E aí você se esquece. Você esquece de quem você é, você se esquece de que tudo que você precisa está dentro de você, você tem informações suficientes e o que não tem, aí é o trabalhar do seu espírito conectado aí a Deus, para Deus trazer para você as condições que você precisa, mas a gente simplesmente esquece, né? E aí foi o que aconteceu com esse povo. Eles esqueceram e começaram a falar um monte de asneira lá para Moisés. E aí, então, Moisés vira para eles e fala: Deus guerreará por vocês. E quanto a vocês, calem a boca. Olha, ele foi bem intenso ali. Dona Coisa, bem-vinda. Tati, bem-vinda. Bom dia, meninas. Ele foi bem intenso ali, enfático. E aí, eu quero dizer para você que essas palavras de Moisés são as palavras que nós temos que usar quando a nossa mente é invadida aí, ó, por essa tagarelice, querendo fazer-nos acreditar que vai dar tudo errado, que tá tudo errado, que tá tudo ruim, que não sei o quê, que não sei o quê. Não é um cala-boca no sentido de não vou pensar, não quero saber, não quero saber. Não. Acolhe os seus pensamentos, acolhe aquilo que vem, mas joga verdade naquilo que vem. Você está pensando em milhares de coisas, em milhares de cenários ruins, joga luz nesses cenários, joga verdade nesses cenários. Jogou a verdade, conversou, manda mesmo a sua mente calar a boca. Sabe? Chega de criar cenários ruins. Para cada cenário ruim que ela te trouxer, você rebate com uma verdade, com um fato. E se você começar a fazer isso, você vai perceber que tudo o que você fala, tudo que você pensa que vai acontecer de ruim, quando você para observar, você vê que as chances daquilo acontecer são mínimas.
São pequenas demais as chances de acontecer. E você fica ali conectado com aquilo como se aquilo já estivesse acontecendo. E o seu cérebro, que não sabe distinguir o que é real do que é imaginado, acredita que está acontecendo. Seu corpo entra em estado de luta ou fuga, é inundado por adrenalina, noradrenalina, cortisol, aqueles hormônios para te deixar bem pilhada, coração acelera, boca seca. Por quê? Porque é o seu corpo preparado diante de uma situação de perigo. Situação de perigo que pode nem estar acontecendo. Ou que ainda que esteja acontecendo, você tem total condição de parar, pensar, buscar todo o conteúdo que existe dentro de você, tudo que está registrado aí na sua mente e compreender e agir, certo? Bom dia, Suzana. Então, Moisés virou para eles e falou assim mesmo, calem a boca. Por quê? Porque eles estavam falando um monte de besteira, amaldiçoando tudo que Deus já tinha feito. E Moisés falou, chega, para de pensar na pior coisa. Deus está com a gente. Ele vai guerrear por vocês. Ele falou isso para o povo. E aí o que ele foi fazer? Que é algo que eu sempre recomendo assim fortemente. Por quê? Fazer terapia, buscar entendimento, se trabalhar, se conhecer, estudar sobre você, tudo isso é extremamente necessário. Agora, de nada adianta fazer tudo isso se você não se conectar com aquele que te conhece como a palma da mão, que te conhece, sabe exatamente do que você precisa. E Moisés recorreu a ele. Foi orar. E aí Deus conversa, Moisés, a Bíblia relata que Moisés conversava com Deus, né? E aí Deus para ele, por que eles estão clamando assim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Vamos dar uma paradinha aqui. É isso que você tem que fazer. Sabe quando você olha para sua vida e você sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem, não tem disposição, não tem ânimo, não tem energia para fazer? Pois é. Então você vai continuar aí no mesmo lugar. Se você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Faça o que tem que fazer. Matriz Music, bom dia! Faça o que você tem que fazer. Não adianta você ficar procrastinando, não adianta você ficar se lamentando, lambendo a sua ferida, olhando a vida passar pela janela. Faça o que tem que ser feito. Uma coisa que é muito importante que a gente se conecte, uma verdade com a qual a gente precisa se conectar e levar isso assim como regra de ouro. A vida não nos deve nada. O mundo não tem que parar e estar perfeito para que a gente faça o nosso movimento. A gente é que tem que fazer o nosso movimento para deixar o nosso mundo perfeito dentro do que for possível, dentro das imperfeições. Tem coisas que você precisa fazer aí para sua vida? Vai e faz. Ninguém vai fazer por você. É você que tem que fazer o movimento. Ritoca, bom dia! Então, o mundo, ele não te deve nada e ele não vai parar. A vida não te deve nada. Ela não vai parar, estacionar para você se organizar e decidir o que você vai fazer, quando você vai fazer. Não, a vida está em movimento, as coisas estão acontecendo. O mundo continua girando, quer você queira, quer não. Então faça o que tem que ser feito. E quando eu digo faça o que tem que ser feito, não é para você entrar nesse movimento de produção eufórica que o mundo tá mandando a gente fazer, não. De alta performance, não é isso não. Mas é para você olhar para você e entender o que eu tenho que fazer para tornar o meu mundo perfeito dentro do possível. O que eu tenho que fazer para alcançar os meus resultados? Qual é o meu movimento? Inclusive, às vezes o seu movimento não é nem se movimentar, é parar. Às vezes você está tão correndo freneticamente atrás de um monte de coisas, atirando para todos os lados e não acertando em nada, porque você não tem foco, você não tem alvo. Então entenda que o seu movimento pode ser, inclusive, parar de se movimentar. Você compreende isso? E para aqueles que estão parados, estagnados, olhando a vida passar, aí sim o movimento é literalmente movimentar-se.
Então, cabe a você olhar para a sua vida, ver o que está acontecendo e o que tem funcionado, o que não tem funcionado e recalcular a sua rota. Veja que o povo de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi recalcular a rota, né? Que eles estavam aqui indo por um caminho e Deus falou, Moisés, fala para o povo mudar a direção. Pá, mudou a direção. Aí mudou a direção, olha, traz para a nossa vida. Josi, bom dia. Traz para a nossa vida. Às vezes a gente tá aqui, ó, tá indo. Tá ruim, mas é conhecido, então eu sigo aqui mesmo. Tá ruim, mas tá bom, sabe? Tá ruim, mas é o que tem pra hoje, então eu sigo. Aí, de repente, eu crio coragem e falo assim, não, agora eu vou mudar a rota mesmo, vou recalcular aqui e vou mudar. Pá! Aí eu mudo a direção. Aí, quando eu mudo, aí que o negócio... Aí que o caldo entorna mesmo. Aí que fica tudo ruim, aí eu já não sei mais. Aí você fica assim, por que eu fui mudar? Por que eu fui fazer isso? Calma. Ó, foi o que aconteceu com o povo aqui. Mudaram a direção, aí de repente viram as tropas lá do Egito atrás deles. Moisés, por que você trouxe a gente pro deserto? A gente tava lá, a gente era escravo, mas pelo menos a gente tava vivo. Agora a gente veio pro deserto pra morrer. E reclamou, que é o que a gente faz, não é? Automaticamente, não é o que a gente faz? Ai, por que eu fui fazer isso? Ai, que não sei o quê. Lá tava ruim, mas eu conhecia. Não, se estava ruim, não era pra você. Ponto. Não importa se agora aparentemente está pior. Você buscou em você as respostas? Foi uma decisão pensada, uma decisão elaborada, que não foi tomada no calor da emoção? Teve a direção de Deus para sua vida? Então confia e segue o seu caminho. Que foi o que eles fizeram. Aí o que acontece? Quando Moisés mandou todo mundo calar a boca e foi falar com Deus, Deus deu uma outra direção. Fala para o povo continuar andando. Nessa versão aqui que eu tenho, ele fala, diga aos israelitas que continuem andando. Nas versões originais, tradicionais, né? Fala assim, diga ao povo que marche. Então é isso. Continua marchando aí. Continua na sua posição, pronta aí para o que você tem que enfrentar daqui para frente. E segue. Você entendeu? Com todas as suas experiências aí, você entendeu que é isso que você tem que fazer? Você buscou a direção em Deus? Seu corpo, suas emoções e seu espírito estão alinhados no que você está fazendo? Então siga fazendo. E confia. E foi o que o povo fez. E aí, olha só, a providência de Deus. Fala assim, ó. Lembra da nuvem? Da nuvem de dia no deserto para guiar e para proteger do sol, da coluna de fogo à noite para guiar e para aquecer? Então, continuava com eles, certo? Que era a presença de Deus com eles. E aí fala assim, ó, a nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ou seja, Deus cegou o exército egípcio. Eles não estavam vendo o acampamento de Israel. E aí, Moisés então estendeu a mão sobre o mar, Deus afastou as águas com um fortíssimo vento oriental que soprou a noite toda. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Vocês conseguem imaginar isso? E aí tem gente que fala, ai, que absurdo, que viagem, que doideira isso, mar abrir, o povo passar. Só que existem provas arqueológicas de que isso aconteceu. Tem um arqueólogo que eu sigo e que eu estudo os conteúdos dele, Rodrigo Silva. Ele é excelente. Inclusive, outro dia eu estava vendo uma aula dele, assistindo uma aula dele em que ele dizia sobre algumas pessoas aí que disseram que acharam roda da carruagem não sei o quê, e não sei o que lá no Mar Vermelho e tal. Ele falou assim, gente, isso não tem base da Academia de Arqueologia. Porém, existem papiros, existem escritos daquela época que dão base para o que está em Êxodo. Existem orações do povo egípcio dizendo que aqueles que morreram na grande inundação e não puderam ter o seu corpo lá, esqueci o nome... mumificados, acho que é, né? Que é que eles colocavam os corpos lá em sarcófagos, que não puderam ter os seus corpos daquela forma, que os deuses os recebessem de não sei o que, porque eles tinham lá as tradições deles com os deuses. Então, aí, o que se prova? Naquela época no Egito, não chovia. Era seco, era deserto. Como assim grande inundação? Grande inundação de onde?
grande inundação do mar que se fechou, porque aqui logo em seguida fala, já era fim da madrugada, o Eterno semeou pânico no meio do exército egípcio, travou as rodas das carruagens, elas ficaram atoladas, as águas voltaram e Moisés ergueu o cajado, as águas voltaram e cobriram as carruagens e os condutores do exército do faraó que haviam perseguido Israel. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. E é isso que está lá nos papiros encontrados nas escavações. Que os corpos daqueles que não puderam ser mumificados, acho que é isso, tá, gente? Salvo o engano da palavra aqui, mas o que estava no papiro é isso, só não me lembro o termo. Mas os corpos daqueles que não puderam ser mumificados porque morreram na grande inundação de onde se nem chovia? Ué, só pode ser o mar que... O que a Bíblia conta? O mar se abriu, o povo de Israel passou, e aí o mar fechou e plá, inundou e matou todo mundo, todos os egípcios. Outra coisa, encontraram papiros também constando orações daquela época do povo, perguntando para os deuses deles por que está acontecendo isso. Eles citam as 10 pragas de Êxodo. Por que os animais estão morrendo no campo sem antes serem recolhidos? Por que o Nilo virou sangue? Por que nossos corpos estão cobertos por doenças, por feridas? Por que isso? Por que aquilo? O que está acontecendo? Os deuses estão nos castigando. Orações em papiros escritos egípcios e não hebreus. Escritos egípcios que comprovam a Bíblia. Gente, eu não precisaria de nenhum desses escritos para acreditar que Deus realmente é capaz de fazer o que ele fez. Mas, para quem acredita, vai lá, assiste as aulas do Rodrigo Silva para você então saber, porque ele é um arqueólogo de muita seriedade, viu? Inclusive, ele já disse muitas coisas que pessoas aí disseram, até mesmo em relação ao Êxodo, falando, olha, ele até comentou, ele falou, eu adoraria que fosse verdade, viu? Que tivesse mesmo achado roda, achado isso, achado aquilo, mas a academia não comprova esses achados. E eu mesmo fui pesquisar, fui atrás das evidências, inclusive ele tem um programa chamado Evidências, ele falou, esse tipo de achado eu não encontrei, porém existem outros. Assim, 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 e que comprovam. E aí, pensando em estatística, pensando em amostragem, né? A gente não precisa ter a comprovação do todo para garantir que o que tá ali é verdadeiro, porque as estatísticas são assim, elas pegam uma amostragem fiel ao acontecimento e por essa amostragem elas validam o todo. Então, por algumas amostragens que o Rodrigo Silva já fez, a Bíblia está validada, para mim mais do que validada, mas se você precisa de alguma validação a mais, segue ele que você vai saber. Inclusive, gente, aqui perto da minha cidade, hein? Eu moro em Mogi Guaçu, aqui em Engenheiro Coelho tem o Museu de Arqueologia Bíblica, que foi inaugurado com peças incríveis, com achados incríveis da arqueologia bíblica. Eu vou lá na semana que vem para visitar, eu vou gravar algumas coisas e coloco aqui nos stories para vocês verem. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Tá difícil? Tá estressante? Tá preocupante? Dá medo? Tem um marzão aí na sua frente? Tem um Deus que abriu o mar literalmente, por que ele não pode te ajudar a passar aí pelo seu mar? E além disso, dentro de você, no seu aparelho psíquico, em tudo que tem em você, já tem as informações que você precisa. Então vamos seguir buscando em nós e buscando em Deus. Suzana falando, imagina a cena, deve ter sido tão lindo e assustador ao mesmo tempo o mar se abrir. Suzana, eu assisto os desenhos aqui com o Dani e eu fico assim, ó, eu falo, filho, você imagina isso, filho? Eu fico só imaginando. Gente, eu viajo na Bíblia, Eu fiz um cruzeiro de férias ano passado, que eu viajei naquele alto mar. Olha, o povo tudo lá comendo, dançando, não sei o quê. Eu também fiz isso, claro, aproveitei minhas férias, tudo. Mas em alguns momentos, sentada lá na minha varanda, assim, ó, sabe, eu olhava aquele mar, eu pensava, gente, imagina isso aqui se abrindo. Imagina Jesus ali no meio, naquela passagem que Jesus chama Pedro, né? Jesus ali no meio falando assim pra mim, vem Priscila, sou eu, será que eu iria? Será que eu teria coragem? Gente, que loucura. É loucura, gente, é loucura. Tudo que tá aqui, ó, é o seguinte, é muita loucura, é tudo assim,
É tudo muito grande, só que o que comprova a veracidade disso? As provas arqueológicas comprovam. O quanto a palavra de Deus muda vidas comprova. E principalmente as nossas experiências. E se você tem alguma dúvida, se abra para viver as suas experiências com Deus, que aí isso vai ser testificado no seu próprio coração. Combinado? Suzana aqui, pois é, grandioso demais. Sim, grandioso. Absurdo, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Coloca a gente em êxtase mesmo. É isso. Esse é o nosso Deus. Então, eu quero te convidar. Tá difícil aí? Tem um marzão aí? Tem alguém que pode abrir o mar. E aí, ele não faz nada sozinho, existe o seu movimento, porque ele mandou o povo continuar andando, certo? Então, continua andando, vai que o mar vai se abrir. Combinado? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada pela sua palavra que é vida, que é fonte de vida para nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda fará. Nós já agradecemos porque confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, ligada aí às emoções, aparelho psíquico e todas as informações que você precisa, corre lá na minha bio e garante seu convite para o nosso evento Você Inteira em 2024, no dia 16 de dezembro, aqui em Mogi Guaçu. Vamos falar sobre isso e muito mais. Combinado? Beijo para você, fica com Deus, tenha um final de semana abençoado e até segunda-feira. Tchau, gente!